Algumas pessoas estão me criticando pela explicação que eu dei acerca da existência de um obelisco no túmulo de Ellen White. Para quem não conhece, Ellen White foi uma escritora adventista do sétimo dia que nós cremos que recebeu o dom profético. Não para completar a Bíblia, obviamente, mas para levar a mente das pessoas para a Bíblia. E como existe um obelisco no túmulo dela, muitos alegam que Ellen White era maçônica, né? Pertencia à maçonaria, e eu expliquei sobre isso, inclusive já comentei sobre isso num artigo meu, e você vai ver o link aqui na descrição do vídeo, o link para este artigo, para você refutar esta barbaridade. Mas alguns estão me dizendo o seguinte: como que Ellen White poderia, por exemplo, ser cristã se ela usava um monumento pagão? Eu quero lhe demonstrar uma coisa muito interessante. É possível fazer o bom uso de certos monumentos pagãos. Você sabia disso? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. O texto para apoiar esse meu ponto de vista se encontra em Isaías capítulo 19, verso 19. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Veja, existiam várias colunas dedicadas a deuses pagãos, a deuses egípcios, e aqui está falando do momento em que o Egito, né, poderia converter-se e aceitar o Senhor. E aquelas colunas, esta palavra coluna no hebraico, ela se refere realmente a uma coluna de pedra que também era conhecida como uma espécie de um obelisco. E aqui é dito que esta coluna que seria erguida, ao invés de ser dedicada agora para deuses pagãos, seria dedicada para o Senhor. Eu pergunto, você vai acusar agora a Bíblia de defender o paganismo? Use a mente para raciocinar. Assim como era possível pegar um monumento, uma coluna que era dedicada em lembrete a um deus pagão e agora levar para o Senhor, qual é o problema em cristãos no século XIX utilizarem um obelisco para demarcar o território familiar no cemitério? Quem visitou o cemitério onde se encontra o túmulo de Ellen White vai perceber obeliscos em vários locais, não apenas naquele cemitério, mas em outros ao redor dos Estados Unidos. Por quê? Era comum que os cristãos utilizassem o obelisco para demarcar o território familiar. Agora, você vai alegar que todos os cristãos que tinham um obelisco para demarcar o território familiar ali no cemitério, não é? São maçons? É ridículo pensar desse jeito. E eu convido a você a não ser um desinformado, a não ser uma pessoa ignorante. Leia, por exemplo, o livro Evangelismo. No livro Evangelismo de Ellen White, eu vou deixar a descrição do link aqui no vídeo. Há um capítulo em que ela diz que o cristão não deve filiar-se à maçonaria. Ou seja, se Ellen White era contra a maçonaria, como ela poderia pertencer à maçonaria? Então, é um absurdo. Estude. Não é? Vá à Bíblia, veja a veracidade dos fatos, vá à Bíblia para avaliar as implicações das suas afirmações, para você não ser enganado por um monte de gente desinformada que infelizmente não sabe o que está dizendo.